Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de sabadão, com muitas atenções divididas por todos os lados, e não é para menos, né? Afinal de contas, todo período que temos Jogos Olímpicos, isso acontece. As pessoas querem ver os seus atletas, querem ver as disputas, as competições, se emocionarem também e verem ali o seu representante recebendo homenagem com o hino nacional e a bandeira ali colocada no ponto mais alto, né? Mas aqui no Brasil temos situações muito importantes e que depois desse recesso que aconteceu no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, a gente vai começar a ver alguns assuntos que ficaram longe do noticiário nesses últimos dias, né, nas últimas semanas, voltarem à tona. E lembro que nós estamos também num período eleitoral. Os partidos estão fechando as suas alianças, fazendo as suas convenções, e nós temos um personagem que é o maior estelionatário político que o Brasil já teve, que ainda está solto, fazendo pregações, sempre praticando estelionato político. A polícia, para prender um estelionatário, que previsto ali, enquadrado dentro do Código Penal, ela tem muita dificuldade, porque o estelionatário normalmente ele usa muito ardil, muita sabedoria, muita artimanha para conseguir praticar o golpe e depois fugir. Aqui no Brasil nós temos essa figura que praticou estelionato político, continua a praticar estelionato político e está solto graças aí a uma série de inoperâncias dos poderes aqui no nosso país. E nós temos agora sempre a Procuradoria-Geral da República em primeiro plano e que está sendo objeto de muitos comentários também e observações aqui nas redes sociais. Bom, mas nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para desmascarar mais uma vez esse estelionário mor da nação que hoje praticou mais uma série de falas estelionatárias, né, se a gente puder dizer assim. Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você, que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, todos os canais que tratam de política aqui no nosso país, com essa perspectiva humanista e progressista, todos estão aí vendo que nós estamos tragados por esse bombardeio que a direita, junto com os grandes veículos de comunicação extremistas, estão fazendo em relação ao fato que está acontecendo fora do nosso país. Eleições na Venezuela, ou processo político na Venezuela. Quando é que se deu tanta ênfase ao que está acontecendo na Venezuela como está se dando agora? E esse tipo de acontecimento lá está sendo explorado de maneira de uma forma, né, muito eficiente e competente pela extrema-direita. Porque de repente está todo mundo discutindo a democracia no outro país, golpe no outro país, o que está acontecendo por lá, enfim. E aqui no Brasil não está sendo diferente. E quanto mais essas pessoas da extrema-direita chamam atenção para o que está acontecendo lá, pegando sempre os piores aspectos, as piores falas, as piores distorções e as piores falhas que aconteceram por lá, mais eles tentam desviar a atenção dos crimes que cometeram e de situações que eles serão responsabilizados efetivamente caso o Procurador-Geral da República faça aquilo que a Constituição diz que ele tem que fazer. Bom, mas aí o estelionatário mor, enquanto ele não é preso, ele continua a enganar uma série de pessoas. E hoje, lá na abertura, quer dizer, no lançamento da candidatura de Ricardo Nunes, lá em São Paulo, a notícia que a gente vê é essa aqui. Acho que dá para pegar aqui, né? Ao lado de Bolsonaro, Nunes lança candidatura e foca em moradia e periferia. Gente, bandido é bandido, né? Bandido vai se conectando, né? Eles não querem saber de nenhum tipo de escrúpulo, nenhum tipo de passado. Não, a questão ali do Ricardo Nunes é a seguinte: se eu colar num criminoso e o criminoso tiver votos, eu vou me dar bem? Então essa é a forma como alguém sem escrúpulo, né? Escrúpulos, se une a outro também muito mais sem escrúpulos para tentar algum tipo de sucesso eleitoral. E por que eu estou falando com tanta ênfase? É porque o discurso do Bolsonaro hoje é o discurso do bandido estelionatário, né? E isso que causa muita espécie em todos nós, porque a criatura ainda está solta, envenenando a sociedade brasileira. Ele atacou o Boulos
dizendo que o Boulos, né, ele defende que as nossas crianças sejam influenciadas nas escolas, que a ideologia de gênero seja praticada nas escolas, que defende também a liberação do uso da maconha, que libera também o aborto. Então, eles vão pegando essas pautas que não tem nada a ver com a administração pública municipal. O prefeito não discute essa pauta, o prefeito não discute questões nacionais, questões internacionais, o prefeito não discute questões que são de responsabilidade do Congresso Nacional. O Bolsonaro, ele sabe disso e o bolsonarismo também sabe disso, né? Todas as pessoas sabem disso. Mas eles insistem em não discutir, enfatizar problemas concretos da maior capital do nosso país, da América Latina, mas discutir questões sempre que mexem com o medo, com o pânico moral, com o envenenamento da sociedade. Isso, infelizmente, acaba fazendo com que muitas pessoas votem nesses estelionatários acreditando que estão fazendo alguma coisa boa. Continuam tendo o pior transporte, continuam tendo a pior saúde, a pior educação, o pior saneamento, a favelização, o problema das moradias, os moradores de rua. Porque se a direita, a extrema-direita, tivesse soluções para isso, ou estivesse enfrentando isso, nós não teríamos a capital, São Paulo, com tantos problemas que nós temos, que são problemas visíveis. E, de repente, Ricardo Nunes está adotando a questão da moradia, que sempre foi defendida pelo Boulos, como uma prioridade dele nesse momento. Então, gente, é muito chocante ver alguém apoiando uma candidatura e esse alguém sendo estelionatário que contando mais uma série de mentiras, trazendo mais pânico, mais veneno para essas pessoas, despolitizando, enfim, está tudo dentro de um pacote. Isso faz com que todos nós, progressistas, e o maior partido de esquerda aqui no nosso país, né, assim caracterizado, o PT e os outros partidos também, desenvolvam toda uma ação para confrontar com esse tipo de discurso que é colocado o tempo todo por uma figura que é uma liderança extremista de direita e um criminoso, um estelionatário, um ladrão de joias que será responsabilizado em breve. O presidente do Brasil, o presidente Lula, ele tem que entrar nos debates no cotidiano, ele tem que vir todos os dias para as redes sociais, todos os dias ele tem que ser arguído, está dando entrevista nas rádios, falando dos temas, para ajudar a despolitizar, inclusive para enfrentar as suas posições, ter que colocar as suas posições e enfrentar as críticas em relação às suas posições. Porque se nós não temos um contraponto muito efetivo, se nós não temos uma liderança que fale coisas que eu estou falando aqui para vocês, coisas muito simples, que nós estamos diante do estelionatário político. Alguém que está envenenando, continua a envenenar a sociedade brasileira. Alguém que cometeu crimes e só não está responsabilizado ainda porque as instituições estão operando de uma maneira muito lenta. Quando uma liderança da expressão de um presidente da República, o presidente Lula, entra no debate político, no embate político, isso faz com que haja um contraponto e se saia, como está acontecendo agora, né, de uma defensiva. De uma situação onde a reação do presidente da República é sempre uma reação reativa, né? Está sendo acusado de estar apoiando ditadura, apoiar ditador. E esse pessoal da direita, para distrair a sociedade, eles vão achar lá na Micronésia, se tiver lá alguém de esquerda que tenha feito uma besteira, eles vão colocar isso para todos os lados, como eles fazem com Cuba, eles fazem com a Nicarágua, fazem qualquer lugar, até lugar que não é considerado de esquerda, eles vão lá e pegam ou algum personagem que não é de esquerda, mas eles dizem, olha, não é de esquerda, mas está junto com a esquerda. Então, é necessário que o presidente da República se envolva nesses debates para que a gente tenha uma liderança que seja catalisadora de discursos de todas as pessoas nas redes sociais, nos bate-papos, nas colunas de jornais, enfim, que isso seja mais enfatizado, porque, por enquanto nós estamos debatendo essas questões todas, na área econômica, o governo também sofre muitas ofensivas. Embora os indicadores sejam muito positivos, as notícias são essas aqui, ó, coisas que precisam ser explicadas, né? Como é que o presidente da República ele indica economistas, né, pessoas para atuarem ali no Banco Central, junto com o Roberto Campos, e quando é para se decidir sobre a taxa de juros do nosso país, os 4 indicados pelo governo Lula votam junto com o representante dos banqueiros.
Tem alguma coisa muito errada nessa história aí. Agora, o presidente poderia esclarecer isso, ele poderia ser arguido e responder esse tipo de situação, porque esse tipo de ação está jogando o nosso país, está amarrando o nosso país. A taxa de juros alta aqui no nosso país só beneficia banqueiro, trava governo, trava investimentos no nosso país, trava concessão de empréstimos, enfim. A ciranda vira o círculo vicioso e não o círculo virtuoso, né? Enfim, gente, eram as coisas que eu tinha hoje para falar com vocês aqui, lembrando, né? Ô, gente estelionatária, né? Mas aqui, nós estamos com o nosso espaço aqui para tentar fazer chegar alguém. Meu amigo, olha só, você vai votar num prefeito? Então preste atenção nos problemas da sua cidade. Não entra nessa aqui, ideologia de gênero, aborto, enfim, maconha, porque isso aí não é atribuição de prefeito, não. Quem está falando isso, está fazendo isso para te enganar, para te dar uma rasteira, para tomar o seu dinheiro, para te fazer de burro, te fazer de idiota. É isso aí. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.